E aí, pessoal da construção, a gente sabe muito bem, né? O céu ficou cinza, já bate aquele pequeno desespero. Chuva na obra quase sempre é sinônimo de caos. Mas e se eu te dissesse que dá para virar esse jogo? Que dá para transformar essa dor de cabeça em dados? Pois é, fica por aqui que a gente vai desvendar isso agora. Então vamos lá, sem enrolação. Chuva na obra é prejuízo? Pô, pergunta boba, né? É óbvio que é. A questão aqui não é se é prejuízo, mas o quanto isso realmente te custa. E olha, o estrago vem de todos os lados. Começa pelo mais dolorido de todos: atrasos. Aquele seu cronograma que já vivia no limite do impossível? Pois é, pode dar adeus. Ele vai literalmente por água abaixo. Logo depois, vem a facada no bolso, os custos extras. É um poço sem fundo. Pensa comigo: equipe parada recebendo, material estragando, ter que refazer serviço. A calculadora de prejuízo simplesmente enlouquece. E como se não bastasse, vêm as discussões. A pressão aumenta, um começa a jogar a culpa no outro, o clima na obra, que já estava cinzento por causa da chuva, vira uma verdadeira tempestade de estresse. No fim das contas, tudo isso se resume a uma coisa: dor de cabeça. Uma enxaqueca daquelas que ninguém pediu. Mas e se a gente pudesse finalmente colocar um pouco de ordem nessa bagunça? É exatamente isso que a gente vai ver. Para a gente não se perder no meio do caminho, olha só nosso plano de voo. Primeiro, vamos encarar de frente o pesadelo da chuva. Depois, vou te apresentar a ferramenta que organiza esse dilúvio. Na sequência, a gente vai ver a mágica que transforma dado em insight, conhecer um superpoder chamado inteligência artificial e, para fechar, ver como ter o controle total na palma da sua mão. Bora? Então vamos lá. Parte 1, o pesadelo da obra. Olha, anotou aqui para chover no molhado, com o perdão do trocadilho. Falar que chuva atrapalha a construção não é novidade para ninguém. É um problema que existe desde que o primeiro tijolo foi assentado neste mundo. Só que o buraco é bem mais embaixo do que só a equipe de braços cruzados. Pensa bem, é cimento empedrando, é aço enferrujando, é ter que fazer o mesmo serviço 2 vezes e o pior, o risco de acidentes de trabalho vai lá para cima. E claro, sempre sobra para aquela briga de contrato, de quem é a culpa pelo atraso. Pois é, o caos tem muitas caras. Ok, chega de falar do problema, vamos para a solução. É exatamente aqui que entra o Pluvial Register. A proposta é genial de tão simples. Vamos parar de olhar para o céu e torcer pelo melhor. Vamos usar tecnologia para botar ordem na casa, trocando achismo por dados de verdade. Tá, mas como isso funciona na prática? Você me pergunta? É moleza, se resume a 3 passinhos. Primeiro, você cadastra suas obras e seus medidores de chuva no sistema. Segundo, choveu, a galera lá no canteiro anota tudo, quantos milímetros, que dia, e anexa até uma foto para não ter dúvida. E terceiro, o pulo do gato. Eles registram o que aquela chuva causou de verdade. E o que é esse tal de impacto? Cara, isso aqui é a virada de chave. Não é só falar choveu, é documentar o efeito real, tipo, o solo virou um lamaçal impossível escavar, ou a área dos andames foi interditada por segurança. E você ainda classifica se o estrago foi baixo, médio ou alto. De repente, uma queixa verbal vira um dado concreto, que você pode medir. Sacou a genialidade? Beleza. Agora, imagina isso acontecendo todo dia. A galera registrando a chuva, os impactos, a severidade. Você começa a criar um verdadeiro tesouro de informações. E é aqui que o sistema começa a fazer a mágica dele, transformar essa montanha de números soltos em algo que você bate o olho e entende na hora. E olha que coisa linda! Em vez daquela planilha de Excel com 1000 linhas que ninguém aguenta mais ver, você tem um gráfico simples no seu painel. De cá você já vê, opa, metade dos problemas que a gente registrou são de impacto alto. Isso é um mapa do incêndio, te mostra exatamente onde o fogo está mais forte e onde você precisa concentrar seus esforços. Ter gráficos é ótimo, não me entenda mal. Mas e se a gente pudesse ir mais fundo? E se todos esses registros de chuva e relatos de impacto pudessem, conversar entre si e contar pra gente a história completa do que realmente acontece na sua obra quando chove? É aqui, meu amigo, que a coisa fica séria. É agora que entra em campo o superpoder, a inteligência artificial.
A IA do Pluviregister não está lá só para desenhar gráfico bonitinho. Ela pega todos esses dados e conecta aos pontos. Ela encontra as correlações que um ser humano sozinho levaria horas, talvez dias, para perceber. Se é que ia perceber. Ah, essa comparação aqui é simplesmente perfeita. O método antigo. Você, uma planilha gigante, uma garrafa de café do lado e aquela dor de cabeça tentando adivinhar as conexões. O método Pluviregister, um clique. A máquina faz o trabalho pesado, gera os insights e te devolve o bem mais precioso que existe, seu tempo. Tempo para você fazer o que realmente importa, que é gerenciar a obra. E o que diabos é um insight gerado pela IA? É isso aqui, ó. É uma frase pronta, mastigada, que a máquina te entrega. Ela não fala só choveu e a fundação atrasou. Ela quantifica. Ela diz, olha, quando chove mais de 20 milímetros, a chance do solo virar um pântano aumenta em 45%. E isso, na média, atrasa a fundação em 2 dias. Tem um dado desses na mão para renegociar um prazo? Isso não tem preço. Certo, a ferramenta é um canhão, a gente já entendeu. Mas quem pode apertar o gatilho? Isso é fundamental. Vamos falar rapidinho de governança e controle, porque em projeto que se preze, a gente precisa saber direitinho quem pode fazer o quê. E a plataforma pensa nisso também, com diferentes perfis de usuário. O administrador, o chefão, obviamente, pode tudo. O engenheiro de campo pode alimentar o sistema com dados e gerar relatórios, mas não sai gerenciando os outros. E a cereja do bolo? Dá para criar um perfil para o cliente que só pode olhar os dados. Transparência total, sem risco de alguém apagar o que não deve. O controle é todo seu. Então, para a gente amarrar tudo isso numa ideia só, o ponto crucial é este. O Pluviregister pega um problema histórico, caótico, e o transforma em gestão baseada em dados. Tudo dentro de um único lugar. E essa é a grande virada de mentalidade. Você deixa de ser o cara reativo, que corre para apagar o incêndio depois do temporal, e se torna o gestor proativo, que usa o histórico para se antecipar aos problemas e tomar decisões de forma controlada. O que me leva à pergunta final, aquela para você levar para casa. Na sua próxima obra, você vai continuar refém da previsão do tempo, contando com a sorte? Ou vai finalmente tomar as rédeas da situação e passar a depender de dados? A escolha me parece bem óbvia. Valeu, pessoal, e até a próxima!